além de advogada, ela é mãe de uma criança com autismo e tem um amplo conhecimento sobre os direitos das pessoas com deficiência. E é um assunto que vem dando muitas dúvidas, gerando muitas dúvidas para as famílias. Ah, agora deu certo! Boa noite, Fabiana! O importante é que estamos aqui, com conexões às vezes um pouco turbulentas, mas estamos aqui. O importante é que deu certo e está tudo bem. É isso mesmo. É isso Fabiana, mesmo. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conversando com a gente. Esse tema sobre os direitos, né, das pessoas com deficiência, seus familiares também, porque tem alguns direitos que se, né, ampliam também para a família, para a mãe, para o pai. É um tema que gera tantas dúvidas, tantos questionamentos, né? E a gente sabe que, apesar de a gente ter ali um certo conhecimento, né, dos direitos dos nossos filhos, né, a gente tem muita dificuldade de acessar esses direitos, porque muitas vezes a gente precisa contratar um advogado, ou a gente precisa entrar no Ministério Público, ou a gente precisa estudar muito. Eu acho que por esse você vai poder falar melhor daqui a pouco, mas eu acho que não existe outro caminho possível, né? E a gente que é mãe de criança com deficiência, né? Seja autismo, seja outros tipos de deficiência, a gente acaba, por exemplo, eu não sou advogada, eu sou professora, eu sou formada em letras, Então, mas eu conheço um monte essencial de quanto lei. à nossa causa, né? Conheço um monte de lei, porque assim é necessário, né? É necessário, assim, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento para pelo menos saber quem buscar, quem pode nos ajudar, né? Qual o ponto de partida, porque é conhecimento, né? Então, conhecimento nunca é demais. Então, Fabiana, eu vou deixar você se apresentar, você falar um pouquinho, e daí a gente já começa, que já tem um monte de pergunta aqui, tem um monte de gente entrando também. Hoje vai bombar o negócio, porque esse tema você sabe melhor do que eu, né? O pessoal tem muita carência de informação, tá bom? Então, muito obrigada por estar aqui. Bom, primeiramente, Amabile, quero agradecer demais o convite. É muito bom a gente poder conversar sobre o tema e assim, e a gente só sabe de verdade quando é preciso reivindicar esses direitos. Então, assim, eu sou advogada, eu já estou formada há mais de 20 anos, mas a vida me presenteou com um filho autista e mesmo assim, eu não conhecia muitos dos direitos a ele inerentes. Eu fui extremamente negligenciada por escola, por plano de saúde, e isso fez com que eu tivesse que ter esta necessidade de buscar mais conhecimento, de conhecer um pouco mais para poder reivindicar, para poder brigar às vezes por direitos expressos em lei, em que as pessoas, muitas vezes com um sorriso no rosto, tendem a nos conduzir a um caminho, né, que de fato exclui, é um caminho que de fato é excludente de todas as pessoas neuroatípicas, né, ou pessoas com deficiência. Isso Então, quando, Fabiana, só te interrompendo um pouquinho, isso quando não acham que estão fazendo um grande favor, né? nossa, sim, sim, que às vezes tratar com gentileza pais atípicos, crianças atípicas, demonstrar compaixão é algo além do que deveriam prover. Quando é o contrário, uma pessoa com deficiência, ela tem igual e mais direitos. Então é isso que precisa ficar claro, nunca menos. Ninguém está nos fazendo um favor. É simples. E justamente esses direitos, eles estão aí para a gente tentar, é uma tentativa desesperada de tentar trazer um pouco de equidade, né, na vida É, dessas pessoas, porque a gente vive numa sociedade muito excludente, demais. totalmente inacessível para alguns corpos, as escolas são praticamente inacessíveis para os nossos filhos, né? Sim. Então a gente vive numa sociedade que realmente ela não acolhe as pessoas com deficiência, Não. né? De nenhum tipo, de nenhuma natureza. E também isso se amplia para as famílias e principalmente, né, Fabiana, para as mães.
E a gente sabe que a gente está falando aqui de um índice altíssimo de mulheres que são mães solo, né? Então, assim, quando a criança ela tem o seu direito negado, isso vai afetar diretamente a família e principalmente a mulher, né? Então, talvez por isso também, você vai poder falar melhor também, eu particularmente tenho uma dúvida muito grande no que diz respeito à questão da redução de carga horária, porque eu andei pesquisando, até esses dias eu fiz uma palestra e levei um pouquinho sobre esse tema, né? E o que, um pouco de lei, conheço o que eu estudo sozinha, nunca estudei, né? Mas, assim, o que eu pude perceber, já entrando no nosso tema sobre os direitos, e eu quero trazer essa questão da redução de carga horária, porque no grupo da UPA, inclusive, ontem, antes de ontem, surgiu muito forte essa discussão, né, sobre vários tipos de direito. E a redução de carga horária, eu vi que tem uma lei federal, né, que trata disso, que teve um adendo, eu não sei falar a palavra correta, mas teve uma alteração ali na lei que depois ampliou para as pessoas com deficiência e os pais de pessoas com deficiência, né? E parece que depois para as pessoas com deficiência. Só que eu sei também que existe uma lei estadual e eu sei que isso vai diferenciar de cada estado e às vezes até no município. Com certeza. Aí eu fiquei pensando, eu falei, tá, gente, mas essa lei estadual ela se sobrepõe à lei federal? Não seria o contrário? Então, assim, é um negócio que fica, né? Aí entra naquilo que você falou no começo. As pessoas, elas fazem de tudo para dificultar a nossa vida e para poder negar os direitos, né? Até daí eles vão achando porque só nós sabemos o quanto nós somos julgados, principalmente em ambiente profissional, em precisarmos sair mais cedo para levar nossos filhos às terapias, né? É direito deles? Direito deles, Tá no direito ECA. nosso de acompanhar. Entretanto, o resto da equipe tende a olhar com discriminação para este pai, para esta mãe, pensando, ele está querendo se aproveitar, está querendo trabalhar menos, né? Desse jeito até então, eu. Nossa, não, então, né? Também quero. Estou trabalhando mais, né? E, na verdade, o que acontece? Estes direitos não são privilégios. Antes de qualquer coisa, é preciso deixar isso muito bem especificado para todos. Direitos não são privilégios. O que acontece na prática? Existe uma lei federal que autoriza servidores federais a terem uma redução de carga horária quando apresentarem um laudo médico, informando que existe uma deficiência e existe essa necessidade de acompanhamento. Tudo bem. Daí só para servidores federais, então. A lei federal é para servidor federal, é isso? Isso. Daí, outros servidores em âmbito estadual e municipal tiveram algumas de suas leis municipais e estaduais também alteradas e que promovessem este benefício, tá? Famílias atípicas. Pois bem, existem ainda estados e municípios que não prevêem a redução da carga horária. Judicialmente, é possível requerer por equiparação, tá? Então, assim, equiparação eu sou concursada do município de Curitiba ou do estado do Paraná e, por acaso, não tem este benefício de redução de carga horária. Eu posso entrar judicialmente e pedir essa equiparação, dizendo, escuta, eu também sou concursada, mas eu não tenho essa previsão aqui no meu estado ou no meu município. Eu quero por equiparação aos concursados federais, as pessoas que prestaram esse concurso. Só que as pessoas me questionam muito com relação à questão de seletista, pessoas não concursadas. E a gente sabe que, por mais que exista uma lei que assegure isso, ou então ocorra até uma flexibilização por parte da equipe de trabalho, a nossa sociedade ainda é muito discriminatória com pessoas e com necessidades especiais. Não é só com pessoas, com necessidades. Porque eu sou mãe atípica, eu tenho necessidades especiais de adequação de horário, de flexibilização dos meus corres do dia a dia para eu atender as demandas do meu filho. E isso faz com que num movimento que seja seletista, na questão da contratação por CLT, vai fazer com que essas pessoas sejam demitidas por outras razões. Se elas pedirem a redução de carga horária. Não, eu não estou te negando a redução, mas você está sendo demitida por redução de custos.
Aham, sim. E nessa lei de redução de carga horária também tem uma questão de, é, por exemplo, se eu não me engano, aqui no estado do Paraná só tem direito à redução de carga horária aquele servidor que é concursado em 40 horas, né? Uhum. Então, tem isso também. Mas tem aquelas outras pessoas que são servidoras em regime de 30 horas, né? Que daí trabalham tantos dias e folgam tantos dias. Isso. A lei vai prever, é sempre a lei municipal ou estadual, a lei onde a pessoa estiver concursada, tiver o vínculo, a lei vai prever uma redução de até 30%, até 50% da sua carga horária, independente do número de horas que ele tenha que cursar, que tenha que prover semanalmente. Então, assim, vai ser uma proporção. Se a pessoa trabalha num regime de 12 por 24, qualquer situação, ela vai ter uma redução no percentual previsto em lei. Uhum. Entendi. Tá? Então, cada caso precisa ser analisado individualmente para verificar, ok, eu sou concursado do município de Curitiba. Vamos analisar, então, o que prevê a lei municipal a respeito de redução de carga horária para servidores públicos concursados. Ah, prevê 30, prevê 50, com base nisso, daí nós adequamos, verificamos a possibilidade daquele servidor. Sim. A gente tem um comentário aqui já de um amigo meu, que é servidor federal, pai atípico, e diz que tem redução de carga horária. Bom, ele é funcionário federal. Eu conheço, eu tenho várias amigas que conseguiram acessar esse direito de redução de carga horária, são concursadas, né? Mas realmente essa dúvida para o pessoal em regime de CLT, né, é muito grande, assim. Você já viu alguém que tenha conseguido? Ah, já vi pessoas que conseguiram o benefício e que meses depois foram demitidas por outras razões. É o que você falou. Uhum. E que eu tenho certeza que foram demitidas porque tiveram uma redução da carga horária. É o que É a acontece com a mulher. discriminação disfarçada, né? Sim, acontece muito com a mulher que engravida e volta da licença maternidade, daqui Exatamente. a pouco ela é demitida, né? Ou que a criança tem uma criança pequena, que a gente sabe que criança, né, demanda, fica bastante Demanda doente e idas ao tal. médico, né? Aham. Então, assim, a lei tá aí. Então, assim, o funcionário público, ele acaba tendo esse benefício por conta da estabilidade, né, que o Da concurso estabilidade. traz. Sim. Então, o CLT, ele pode até conseguir acessar o direito, mas não vai conseguir se manter, porque justamente isso que você falou acaba dando um jeitinho de, E isso né? se estende, inclusive, esta discriminação e preconceito até mesmo para servidores comissionados, que às Uhum. vezes são contratados para execução de determinado serviço, porém existe esta necessidade, ou depois de anos de serviço, eles recebem um diagnóstico, né, em que faz com que eles tenham essa necessidade. Normalmente, profissionais comissionados, eles acabam sendo demitidos também, exonerados na sequência, Sim. quando pedem a redução da carga horária. Nossa, muito difícil, né? Você luta pelo direito, você consegue o direito e Mas depois você na leva uma prática, rasteira. é. Então, sempre por outras razões, por óbvio, né? Sim, claro. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ou escrever direto aqui como comentário, ou tem uma caixinha aqui embaixo no lado direito. Para mim está no lado direito, não sei aí para vocês, com um pontinho de interrogação. Vocês podem escrever a pergunta de vocês ali também, que daí a gente vai lendo aqui, tá? Então participem mandando as perguntas de vocês. Bom, eu tenho um monte de perguntas, posso ficar horas falando sobre isso aqui. Não, e eu trouxe também algumas questões que eu acho curioso e que, assim, existem até alguns esclarecimentos para serem feitos, que eu acho importantes. Então, eu trouxe para que eu gostaria de mencionar é que muitas pessoas me falam por que nas placas com atendimento preferencial existe o símbolo da pessoa com deficiência e existe o símbolo do autismo. Porque o Ótimo. autismo não faz parte da pessoa com deficiência. Então, eu trouxe esse esclarecimento porque me perguntam de forma muito... Eu queria contar para vocês o
caráter pedagógico que existe quando colocam a fita com o quebra-cabeças ou o símbolo do infinito colorido. Porque, assim, autismo é uma deficiência oculta. E nós sabemos o quanto que enfrentamos de nariz torcido e de cara feia quando nós utilizamos um serviço preferencial ou nosso direito de prioridade de atendimento. Então, por isso que é importante que as pessoas tenham essa conscientização que autismo ele é uma deficiência oculta. Meu filho não tem características que digam que ele é uma pessoa com deficiência. Até porque Desculpa, pode terminar. Até porque o autismo do meu filho é apenas uma característica dele. Ele é lindo, ele é inteligente, eu faço ele repetir todo dia que ele é saudável e da mamãe, mas ele também é autista, mas ele não é só autista. Sim, claro. Assim como as pessoas com deficiência não são só pessoas, embora a deficiência faz parte de quem elas são, né? Mas não apenas, nós somos seres múltiplos, várias coisas fazem de nós quem nós somos, né? Exatamente, e não é diferente, multifacetados, né? Claro. Mas você sabe, assim, que essa questão que você trouxe eu achei importantíssima, mas você sabe, assim, que as mães de autista, nessa luta que a gente trava pelos direitos das pessoas com deficiência, onde tem várias outras deficiências incluídas, né, e não só autismo, as mães de autistas, elas são, assim, meio que não muito bem recebidas, justamente pelo fato de a gente falar muito de autismo e não colocar o autismo dentro do mesmo pacote da deficiência. Sim. Como se o autismo fosse um tipo diferente de deficiência. E, na verdade, é um tipo de deficiência, porque cada deficiência vai, né, interferir de uma maneira na vida da pessoa. Mas existe muito isso. E eu acho, assim, que a questão do laço, né, do símbolo ali que especifica o autismo, ela é extremamente necessária, eu acho pedagógica também, como você falou, mas também traz esse caráter, sabe? Porque muita gente me pergunta assim, tá, mas então o autismo não é uma deficiência, né? Aí a gente entra também na discussão do símbolo de uma pessoa numa cadeira de roda, porque eu já tive que brigar em vaga de estacionamento, por exemplo, que a pessoa falou, aí, cadê a deficiência? Eu falei, tá aqui, você quer que eu abra o cérebro dele para você ver a deficiência dentro da cabeça dele? Deficiência, né? Na cabeça de muitas pessoas é só uma cadeira de rodas, né? Só quem está numa cadeira de rodas. Visível, né? Visível. Mas realmente, eu acho que a gente está caminhando, sabe, Fabiana? Porque assim, o Léo, eu tenho 2 autistas, né? O Léo tem 14 anos. Quando ele foi diagnosticado há 11 anos atrás, a gente nem se falava em autismo. Não. Então, hoje nós estamos falando sobre modelo social de deficiência, sobre neurodiversidade, sobre diagnóstico tardio dos pais. Então, a gente avançou muito nesses 11 anos. Deixa eu dar uma lida aqui, tem algumas perguntas. Uma pergunta do meu grande amigo Oscar Perim. Tem algum estado que tem percentual de vagas para cargos comissionados? Não sei. Não? Sei também. Essa não sei. Não sei. Tenho que pesquisar, mas não sei. E não vai ser uma pesquisa simples também. Vai ser uma pesquisa que a gente vai ter que se debruçar um pouco, mas não tenho essa informação. Tem mais uma pergunta aqui sobre AT. AT, pessoal, é atendente terapêutico, tá? É um profissional da área da saúde, que aplica, né, tipo uma continuidade das terapias no dia a dia da criança. Então, em situações que ela está fora da clínica, tá? A dúvida AT domiciliar, o plano é obrigado a fornecer? Ai, esta é... Ai, gente, eu tô com várias demandas no meu escritório dessa seara, tá? Sim, mas isso não acontece de forma automática. Talvez se tiver um laudo descritivo da neurologista especificando tintim por tintim, como que a gente consegue isso? Com o profissional, o médico que está acompanhando o filho de vocês, primeira coisa, gente, nós temos profissionais e profissionais. Temos que buscar um profissional humanizado e que queira nos ajudar, tá? Porque eu já passei por todos os tipos também. Então... Detalhe, tem no plano de saúde esse profissional? Então... Não
complica a nossa vida, Fabiana. Você veio aqui para Então, facilitar. não. Eu acho que tem profissionais muito bons no plano de saúde, só que eles são tão disputados que Sim, você não consegue uma consulta para os próximos 8 meses. sim, sim. Então, e assim, nós temos uma janela de aprendizagem, né? Não temos tempo a perder. Então, uma fila de espera de 8 meses é completamente inviável quando um tratamento terapêutico precisa atuar o mais cedo possível. Sim. Né? Então, é complicado Mas isso, assim, a mas gente tem enfim. uma luta muito grande, né, com os planos de saúde. E agora com a questão Sim. do rol, que parece que nunca morre esse assunto, ele está sempre. É um vulcão, Nós né? A qualquer ganhamos, momento. mas daí, dali a pouco, eles ressurgem com ressalvas. É. E é Né? assim, gente, é um lobby violentíssimo, sabe? É a lei do capitalismo. Eles não querem perder não, deixar de ganhar bilhões de reais porque tem muito autista, entendeu? Exatamente. Eu, Tá na tendo última muito diagnóstico. consulta da neuro do meu filho, vinculada ao plano de saúde, ela me disse que ela está com muita pena dos planos de saúde. Nossa, eu tô morrendo de dó também. Não, eu com toda a minha alegação para ela, todas as informações que eu estava passando ali, ela me disse, eu estou sentindo muita pena dos planos de saúde. Então, daí ali a gente já vê que parte não só da área médica, mas também até do judiciário, nós temos os dois lados. Sim, Então, quando nós protocolamos um processo, nós temos juízes que são extremamente favoráveis à causa autista, à neuroatipicidade, enfim, mas nós temos outros que não se importam tanto. sim. Então, é complicado. Vai É bem muito complicado. do viés também de quem está julgando, né? Exatamente, das experiências pessoais Assim dessa como a pessoa. médica morreu de dó do plano de saúde, o juiz também pode ter muita dó, né? E temos, Do plano de saúde, né? e temos. E temos Tem- juízes favoráveis a planos de saúde. Sim, infelizmente. Sim. Aqui. Ali, maravilhosa. Quanta gente legal entrando para assistir essa live. E você também. Cristina. Quando estacionam em vagas de pessoas com deficiência, todos nos julgam com o olhar. Olham até as nossas pernas procurando a deficiência. Aham, Exatamente. sim. E você sabe E que eu, comentam entre assim, si e riem. é, e você sabe que eu não sou uma pessoa muito briguenta, sabe? Nesse sentido assim de ficar me indispondo o tempo todo com a pessoa. Com o tempo, né? Mãe de 2 meninos autistas, a gente acaba tendo que assumir uma postura um pouco mais assertiva, digamos assim, em determinados momentos, né? Então, é muito chato você ter que ficar o tempo todo tendo que se explicar ou tendo que estar nessa posição de defensiva, né? Tendo que provar. Eu ando com o laudo dos meninos, eles não têm o CPTE, não fiz o Uhum. CPTE para eles. Eu ando com o laudo deles, eu tenho digitalizado e ando com papel também dentro da bolsa, né? Tenho a credencial de estacionamento, então assim, a gente está cercado de provas, Sim, né? Caso venha a ser necessário. Mas você vê a que ponto chegamos, né? sim. Você tem que provar, né? E assim, e daí eu acabei em alguns momentos, assim, porque a gente passa por tantas dificuldades, né? A gente tem tantos direitos negados e tanta coisa assim que vai se acumulando com o passar do tempo, que às vezes uma simples moto estacionada na vaga de pessoa com deficiência é a explosão, é o que faltava ali para a gente explodir. Aconteceu comigo muito recentemente. Eu fui na farmácia, eu estava com as 2 crianças, chovendo, todo mundo cansado, final do dia, terapia o dia inteiro. Aí o entregador, bem belo e formoso, parado com a motinha dele ali na vaga, porque era na porta da farmácia, né? Daí eu briguei com eu confrontei-o, Sim, né? E não foi legal, assim, não foi legal, porque não é o tipo de coisa que eu precisaria estar fazendo, sabe? não. Eu tô com 2 crianças dentro do carro, e o cara foi super rude, super agressivo, poderia, inclusive, ter sido violento se ele quisesse, né? Porque, enfim, É. eles são assim. Só que é importante mencionar que vagas de estacionamento, elas são leis federais. Então, assim, você não precisa se indispor. Você pode chamar a polícia. A pessoa está descumprindo. Se caso estiver acontecendo algo nesse sentido, você não precisa sequer justificar. Existe, Sim, é uma lei e está sendo descumprida por alguém.
e esta pessoa precisa prestar contas socialmente, e isso acontece para a polícia. É. Então, assim, por exemplo, eu tive um caso que eu estava com meu filho no shopping e estava tendo a inauguração daquele Starbucks aqui em Curitiba. Filas enormes, enormes. E tinha uma bebida lá que tinha uma cor diferente, ele achou o máximo. Eu prontamente olhei, vi que não tinha fila preferencial e era uma fila, assim, de umas 50 pessoas. Eu estava acompanhada do meu filho, mas eu estava sem identificação naquele momento, que ele usa o cordão, né? Me coloquei no início da fila e daí uma pessoa gentilmente me cutucou assim no ombro e disse: moça, a fila é lá atrás. Daí eu olhei para ele e disse: é lei a prioridade de atendimento. Então cumpra-se. Eu não preciso ter que dar satisfações. Mas É lei. era Não, funcionário ou era cliente? uma pessoa da fila, porque eu estava supostamente entrando na frente dele, sabe? Então é isso, gente. Existe uma lei federal que nos dá guarida, que nos dá guarita, tá? Então, assim, nós temos que recorrer a estas leis para reivindicar direitos. Se eles não forem automáticos, então precisamos conscientizar a população para que pelo menos sirva de exemplo. Sim. E eu acho, por isso que eu falei no começo da live, da importância da gente ter conhecimento, né, dos direitos nossos, dos nossos filhos, para a gente poder reivindicá-los. Se a gente não tem conhecimento de até onde a gente pode ir, você jamais daria essa resposta para a Sim, pessoa, né? Então a gente precisa, sim. mesmo a gente não tendo conhecimento jurídico, assim, tal qual um advogado ou qualquer outra pessoa, a gente precisa ter pelo menos o básico ali. Tem várias perguntas aqui. A Caroline respondeu por Perim. Perim, você está aí ainda, Perim? Cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração. Não existe cotas nesse caso, pois são cargos de confiança, mas também não existe óbices. A Caroline mandou um Fab linda, orgulho e saudade. Dani, a live está incrível. Jéssica, maravilhosa. Depois da aprovação da lei que derrubou a taxatividade, eles estão retalhando as famílias sem dó nem piedade. Realmente, a gente tem enfrentado muitas mudanças dentro dos planos de saúde, né? E até para novas contratações. E, enfim, eles não negam de cara. Eles não falam que você não pode, mas eles colocam tantos obstáculos, tantas dificuldades que vai indo, e a gente já enfrenta tantas outras dificuldades na vida com os nossos filhos que eu me sinto muitas vezes vencida pelo cansaço, sabe? Às vezes eu desisto de lutar, de fazer qualquer coisa, né, por um direito, porque é muito cansativo. Antônio, grande iniciativa, parabéns especial à nossa presidente eleita da UPA, obrigada. Parabéns, amado, lutador incansável pela inclusão, obrigada. A Jéssica deu risada ali de alguma coisa, eu nem sei o que é. Aí a gente está com umas perguntas aqui nas caixinhas. Vamos lá, então. Fabiana, você quer que eu leia todas ou a gente vai lendo uma por uma? Uma por uma. Uma por uma, porque já me perdi. Acima de 3 informações eu preciso anotar. Eu te entendo. Vamos uma por uma, então. Vamos. Eu acho que essa aqui você já até respondeu. Uma loja cheia com fila para entrar. O autista tem prioridade? Ou somente no caixa? Não, ele tem prioridade de atendimento. E se estende para quem estiver com o autista, tá? Assim como pessoa idosa, assim como pessoa com deficiência. Aquela especialidade, aquela prioridade de atendimento se estende para quem estiver com a pessoa, tá? Então, assim, você tá lá numa fila para um teatro, para uma loja, para o que for, vocês estão lá em 4 pessoas, tá? Os 4 têm a prioridade, porque estão juntos com aquela pessoa que detém a prioridade. E a prioridade, Fabiana, ela é de atendimento. Então, a partir do momento que a pessoa chega, independente se é caixa, se é para comprar, se é para sentar, se é para comer, chegou, tem que ser atendido. Atendimento imediato e prioritário. Isso se aplica também para as emergências médicas? Como que funciona se chega uma pessoa lá em estado mais grave que o nosso filho, mas o nosso filho tem prioridade?
Tá. Gente, isso é uma questão, eu trabalho muito com a... Bom, o meu escritório, ele é para atendimento de vulneráveis. Então, eu trabalho com mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência e pessoas idosas. Então, trabalho com vulnerabilidades. Daí, eu trabalho também muito com a questão de palestra para pessoas idosas. E lá eles me falam, tenho prioridade de atendimento, vou no meu posto de saúde e chegando lá não me dão a prioridade. A mesma questão se aplica também ao autista, à pessoa com deficiência. Gente, questões alusivas à saúde é necessário ter bom senso. Por favor. Um pronto-socorro, ele tem um grau de emergências para atender. Então, assim, tem pessoas, não é porque você tem prioridade que você deve passar na frente de alguém que esteja num quadro mais grave que você. Sim. Então, você tem prioridade entre os iguais, entre os do mesmo padrão. Então, se tem 5 pessoas com dor de cabeça, você tem prioridade. Agora, você está com dor de cabeça e chega uma pessoa lá com a cabeça aberta, sangrando, não faz sentido você ter prioridade numa situação como essa. Não, Então, isso, nesse sentido de bom senso, eu acho que até que é bem... já é colocado... Bom, eu acho, né? Não sei. Tem pessoas que não têm muita... Mas, assim, os próprios atendentes, e isso agora melhorou bastante, né? Mas no começo, eles usavam dessa justificativa, né? De que, não, na saúde não existe esse negócio de atendimento prioritário. Hoje em dia, a gente sempre consegue. Eu, quando vou com os meninos em qualquer emergência, a gente é atendido prioritariamente. Mas até há pouquíssimo tempo atrás, 1 ano atrás, eles usavam essa justificativa, que em caso de saúde não tinha. Deixa eu ver. Existe a prioridade entre os que estiverem, se eu não me engano, são 5 graus de emergência que existem em postos de saúde. Então, assim, você tem a prioridade entre os mesmos daquele grau de emergência. Então, é isso que é importante mencionar. Tá. Acho que foi respondida. Qualquer coisa, mandem de novo. Professor auxiliar, pode ser estudante? Ou tem que ser alguém formado e com conhecimento em autismo? Vocês querem a minha opinião como mãe ou como advogada? Porque às vezes as minhas opiniões elas não convertem entre si. Advogada. Depois a gente conversa que eu tenho para falar sobre isso também. Bom, como advogada nós podemos solicitar um acompanhante especializado, é o que dispõe a lei Berenice Piana, tá? Agora, a lei não especifica o que é ser especializado. Então, assim, um estudante de uma área específica que esteja estudando o autismo, que esteja engajado com a causa, que esteja com boa vontade, talvez possa exercer um trabalho superior a alguém com doutorado, tá? Essa é uma ressalva que eu faço. Entretanto, estudantes não pode ser um estudante que está entrando na faculdade, que está conhecendo, que está buscando somente oferir uma renda extra, porque daí não é o que a gente está buscando. Então, de novo, é alguém especializado, é um acompanhante especializado, porém não há essa especificação legal. Novamente, ficamos à deriva, né? Fabiana, nessa parte, eu sou uma entusiasta da LBI, da Lei Berenice Piana, mas assim, essa parte específica eu acho que deixa muito a desejar, dá muita entrada para muita, né, articulação ali. Porque assim, ó, em primeiro lugar, a maioria dos autistas, a maioria, tá, gente? Eu sei que existem casos e casos, mas assim, de forma geral, eu sou professora, eu estou em sala de aula, o que eu percebo? Os autistas que eu atendo e que eu conheço, sim, eles não precisam de acompanhante que faça o trabalho de ajudá-los na locomoção, na higiene, na alimentação. Eles não precisam desse tipo de coisa, porque eles têm autonomia, independência. Eles precisam de um apoio pedagógico. Neste caso, de um apoio pedagógico, a gente precisa de um profissional especializado. Como que eu vou dar um apoio pedagógico para uma criança que tem uma necessidade de adaptação, né? Se eu não tenho conhecimento, né?
Ou Sim. assim, enfim, essa pessoa, né? Então a lei ela falha aí nesse sentido, né? O que é um Olha, acompanhante especializado? É uma pessoa que vai estar ali, tipo, cuidando para a criança não entrar em crise? Ou é uma pessoa que vai ajudar no desenvolvimento pedagógico dela? Porque é isso que a gente e é precisa. isso que eu entendo que foi a boa vontade do legislador. Só que ficou vago, o que abre margem para esta discussão. O que eu recomendo normalmente para os clientes, para as pessoas com quem eu converso. Verifiquem verifiquem esta pessoa que está acompanhando o seu filho, primeiro grau de conhecimento, né, o que ela se propõe a fazer, e segundo, a boa vontade dessa pessoa. E Sim, não super. estejando, e a família não estando feliz com este acompanhante especializado, deve solicitar troca, tá bom, gente? Porque ele deve ser especializado. Ele deve ter características para ensinar e capacidade de ensino também. Não é alguém só para levar no banheiro, Uhum. É. né? E assim, ainda tem uma outra questão, tá? Que o meu filho caçula estuda num CMEI, né? Ele não tem profissional de apoio, porque por enquanto a gente não julgou importante. Ele ainda está em fase de pré-alfabetização, ainda antes da pré-alfabetização, então tá tranquilo por enquanto, mas ele vai precisar. O mais velho, ele estuda numa escola particular, ele tem a professora de apoio. Né? E a gente conseguiu sem grandes dificuldades, porque a gente sempre teve um diálogo aberto com a escola, e a gente foi construindo junto o nosso conhecimento sobre inclusão, nessa parte a gente deu sorte. Mas, como professora do Estado, eu tenho percebido uma dificuldade enorme dos meus alunos com deficiência de acessarem esse profissional de apoio. Então, daí tem essa outra instância de luta ainda, que você Uhum, precisa brigar com a Secretaria de Educação, seja uhum. estadual, seja municipal, para conseguir. Eu vejo que no município tem sido mais fácil, embora exista ali aquela discussão da especialização, né? Se é estudante, se é, enfim, de Sim. segundo grau, se é ensino médio e tal. Mas ainda tem essa outra questão, gente, que a gente tem que brigar. Ensino Daí você tem que ir médio, na secretaria. eu acredito que não deve acontecer. Sim, Em mas você hipótese lembra, né? alguma. Muito recentemente dessa discussão, né? Que Sim, teve sim. Greca e Então, nós a estamos falando galera de dele. um acompanhante especializado, ou seja, ele tem que estar minimamente em vias de especialização, o que difere totalmente do ensino médio, né? É. Muitas perguntas, Fabiana. Muitas, né? Assunto. Com relação à escola, é sempre assim. Eu só quero fazer um adendo. É, muitas pessoas nos procuram, e falo conjuntamente porque sei que te procuram também, dizendo que as escolas negam este profissional, este acompanhante, dizendo que eles só fornecem para pessoas que precisam de apoio para ir no banheiro, para comer, situações como essas. Eu quero dizer que este acompanhante, ele é possível para qualquer grau de necessidade, não só pessoas que sejam extremamente dependentes, tá bom, gente? A gente está falando de um profissional, inclusive alguém que tenha oralidade desenvolvida, que não tenha necessidades especiais para ir no banheiro, para comer, para qualquer outra situação. Este acompanhante, ele vai estar com este aluno durante todos os momentos. Hora do recreio, na hora de buscar o livro na biblioteca, porque vai ensinar Para inclusão. copiar uma tarefa do quadro ou disfunção executiva que os Exatamente. autistas têm. Né? Exatamente. Não só para ir em banheiro ou comer, como Sim. muitas É, vezes é, fala. é o caso do meu filho. O meu filho ele é totalmente independente há muitos anos, ele não tem dificuldade nessa parte, mas ele tem muita dificuldade pedagógica. Então, Sim. ele precisa de alguém para ajudar. Então, assim, ele tem disfunção executiva, ele copia 3 linhas, ele já está cansado. Quem não conhece sobre autismo vai olhar para uma criança dessa, para um jovem, porque ele já é um adolescente, vai falar que preguiçoso. Mas não é Uhum. preguiçoso. Chama-se disfunção executiva. Tem nome, tem estudo comprovando, é uma comorbidade do autismo. Então, assim, daí vem a importância do profissional conhecer um pouco, né, Uhum. Uhum. das necessidades daquela pessoa que ele está acompanhando. Então, é isso. E Tem lembrando muito. que todo aluno autista, ou aluno com deficiência, tem direito todos, a ter o seu material adaptado às suas necessidades. Tá Pela bom? Gente, professora regente. não é um favor, tá? E não podem ser cobrados,
extraordinariamente por qualquer tipo de adaptação do material, tá bom, gente? Isso. Muita gente elogiando, Fabiana, a sua participação, o conteúdo dessa live. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais umas 2, 3 lives, porque a gente precisa muito falar desse. Acho que a gente vai ter que fazer um evento presencial. Ai, adorei! Vamos fazer, vamos fazer. Porque eu acabei estudando muito a questão dos direitos da pessoa idosa e trabalhava com isso, trabalhava no estado, no município com isso. E daí, quando a vida me presenteou com o meu filho, eu vi que eu desconhecia esse mundo, apesar de lutar tanto pela vulnerabilidade, pela inclusão, sabe? Então, porque eu também fui muito enganada, viu, gente, por plano de saúde, com fila de espera, de profissionais. Nossa, a gente já ficou anos, a gente já ficou um ano esperando vaga em clínica. Eu fiquei... E assim, eles eram tão gentis no atendimento que eu pensava assim, estão providenciando, a clínica colocou meu filho na fila de espera. Gente, sim, é um direito dos nossos filhos não ter fila de espera. Ou ter uma fila de espera de questão de dias, de 1 semana, 2 semanas. Agora, meses, ano. Eu tenho clientes meus do escritório que estão há mais de 1 ano esperando por fono. Muitos comentários. Vou ler as perguntas que estão aqui na caixinha. Meu Deus, deixa eu ver. Meu Deus, cadê? Consegui colocar aqui. Como funciona a restituição retroativa do IPVA? Solicitei, mas foi indeferido. Entrei com recurso. Ótimo, tem que entrar mesmo. Lembrando que é diferente a questão do IPVA, é diferente para cada estado, tá, gente? Aqui no estado do Paraná, há essa possibilidade de requisição dos 5 anos retroativos, tá? No estado de Santa Catarina, por exemplo, não há essa previsão. Então... Mas, Fabiana, eu posso pedir isso a qualquer momento? Por exemplo, eu tenho esse carro a qualquer momento. Eu tenho esse carro que eu tenho hoje há acho que 4 anos. E desde que a gente tem esse carro, a gente tem isenção de IPVA. Mas o carro que eu tinha antes, eu não tinha. Eu consigo? Então, isso aconteceu comigo. Daí, eu questionei isso e também foi indeferido em razão de que eu tinha trocado de carro, tá? Então, eu não vejo sentido algum para uma situação como essa, até porque o direito, ele não pertence ao carro. Sim. Ele não está vinculado ao carro, está vinculado à pessoa. Então, se estende a pessoa assim. Judicialmente, entendo ser possível, sim, requisitar a restituição de forma retroativa, tá bom? Mesmo com a alteração do carro. Pode ser pedido administrativamente sem advogado, tá, gente? Direto lá no Idetran. Tá. Faz recurso. Solicitou, foi indeferido. Faz recurso a eles mesmos, tá? E depois é possível entrar judicialmente. Desculpa. Quem tem BPC pode comprar carro zero sem perder o benefício? Sim, sim, tá? Porque o carro ele tem a isenção do IPI para aquisição e, além disso, o IPVA, tá bom, gente? O carro, a gente sabe que para quem tem essa logística insana de atendimento terapêutico para autistas, para pessoas com deficiência, a gente precisa de uma logística extremamente absurda, tá? Não tem problema ter carro no nome, até porque o carro vai estar no nome do autista, por conta da isenção do IPI e do IPVA, tá? Então, é possível, sim, ser beneficiário do BPC e comprar carro zero. Claro que vai ser questionado se você comprar um carro de 200 mil, né? Vamos pensar, opa, tá estranho esse cruzamento de dados, né? Mas um carro normal, um carro popular, então não vejo problema nenhum. Mais uma aqui. Tentei trocar de convênio, mas a consultora disse que raramente pegam autistas em convênios. É verdade? Gente, simples. Autismo não é doença. Autismo não é doença pré-existente. Você não precisa nem declarar. Exatamente. Mas você sabe que os planos de saúde, eles estão com esse negócio agora, né? Restringindo
colocando dificuldades para tem aceitar novos que pacientes. cuidar, porque o que vocês perceberem, produzam provas, porque pode ser um ato de discriminação, tá? Porque pensem o seguinte, um plano de saúde, assim como uma escola, eles recebem uma licença para atuar, uma licença para abrir as portas. Eles não podem escolher quem eles vão atender. Ou eles atendem todos, ou eles não atendem ninguém. Atendendo a todos dentro das especificidades de cada um, tá? Então, assim, eles não podem negar a adesão ao plano de saúde de uma pessoa por conta do autismo. Isso é crime. Para que serve plano de saúde, então? É. A gente precisa do plano justamente porque... Ai, gente, mas olha, claro que é bom, falo isso para todos os pais atípicos, é bom a gente tomar bastante cuidado com o plano de saúde, porque pensem o seguinte, o meu filho, por exemplo, eu pago 400 e poucos reais de mensalidade de plano de saúde para ele por mês. Ele já tem duas liminares para concessão de remédio, terapias e outras coisas. Então, assim, na minha cabeça, o meu filho custa o plano de saúde uma média de 6 mil reais por mês. Então, eles estão loucos para descredenciar o meu filho. Então, assim, tomem bastante cuidado com várias questões que pode dar razão a eles para o descredenciamento. Como, por exemplo, passar 60 dias sem o pagamento da mensalidade. Isso vai fazer com que perca o plano de saúde. E contratar novo plano de saúde vai fazer com que você não consiga, às vezes, os mesmos benefícios. Sim. Tá? Mudam E lembrando muito, que né? judicialmente isso pode ser cumulativo. Então, se esse mês eu atraso 5 dias, mês que vem eu atraso 10 dias, no outro mês eu atraso 2 dias. Isso não precisa ser 60 dias corridos, eles podem somar isso e concluindo que tem 60 dias, eles podem fazer a rescisão unilateral. Tá? Vi casos que não conseguiram reversão judicialmente. Assim. Nossa, meu Deus. Rômulo, estou vendo a live e adorando. Obrigada, Rômulo. Meu filho foi diagnosticado no final do ano passado e eu fui diagnosticada há um mês. Bem-vindo ao time. Não, eu não sou diagnosticada com autismo. Mas eu digo porque tem muitas pessoas, né? É muito comum os pais serem diagnosticados depois dos filhos. Onde encontro todas as informações sobre os direitos e deveres? Rômulo, eu sou atual presidente da União de Pais pelo Autismo e nós estamos desenvolvendo algumas cartilhas sobre os direitos das pessoas autistas, seja no âmbito escolar, no âmbito da saúde, lazer. Então, muito em breve, a gente vai ter esse material disponibilizado gratuitamente. Se você quiser vir fazer parte da UPA junto com a gente, manda uma mensagem ali no meu inbox. Tá bom? Vai ser uma Conte honra comigo também na questão ali de colocar sobre os direitos e coisa. Mas Adoro isso. estou contando, para mim que já estava tudo certo. Eu vou compartilhar contigo a cartilha que eu fiz sobre os direitos da pessoa idosa. Ah, Daí a gente trabalha na mesma formato. Tem carência migrar de um plano para o outro? Assim, gente, você pode pedir a portabilidade do seu plano de saúde. Só que para isso você não pode rescindir e solicitar, porque daí você perdeu. Gente, antes de migrar para o novo plano de saúde, peça a portabilidade do contrato. Daí você garante. Lembrando que o novo plano, ele precisa abranger, para conseguir a carência total, ele tem que abranger, no mínimo, o que aquele plano abrange. Então, digamos, você tem um plano super completo do Bradesco Saúde, por exemplo, e você migra para a Clinipan, que tem um pouco menos de acesso a profissionais, enfim. Pode acontecer de você não conseguir a portabilidade por completo, e só de alguns itens, tá, gente? Por isso, tem que prestar atenção no contrato celebrado entre as operadoras, que são diferentes, tá? Para verificar. Se você for para um plano maior, melhor, você consegue fazer esta portabilidade dos direitos que você já tem. Agora, para um menor, muito provavelmente você vai perder parte deles. Já que a gente está falando de plano de saúde, tem uma pergunta aqui sobre a coparticipação. Como funciona? A gente tem que pagar coparticipação de terapia também? Depende do contrato firmado com o plano de saúde.
Tem contrato com coparticipação, tem contrato sem coparticipação. O meu plano de saúde que eu fiz para o meu filho foi Unimed. Só que eu fiz para ele quando ele nasceu, então ele tinha 9 anos. E eu fiz sem coparticipação de terapia, só coparticipação de exames. Então, eles não podem agora me cobrar coparticipação, porque é o meu plano antigo. Por isso, eu cuido muito do prazo de vencimento, porque eu sei que eles estão loucos para rescindir, tá? Então, assim, agora, se você entra em contato com o plano de saúde, ele vai te oferecer, olha, você quer com coparticipação? É tanto, é R$300. Parece Sem que o Unimed coparticipação, nem tem mais. Parece nem que o tem Unimed mais. nem... O dos meninos também é esse. Eles não têm coparticipação para nada. Eles não pagam nada de coparticipação. Ou seja, e nem é um plano tomem muito... cuidado. Não podemos perder esse plano de Porque jeito nenhum. perdendo, daí tem que fazer o novo, e o novo não dispõe mais de coparticipação. E o plano empresarial? O que tem? Aí vai depender também. Vai depender do contrato. Do contrato que a empresa firmou com o plano de saúde. Porque tem vários, gente. Lembrem que é uma carteira de serviços. Eu tenho aqui para todas as modalidades, para quem quer pagar barato, para quem quer pagar caro. Gostaria de saber, agora já vamos mudar de assunto. São muitas dúvidas, Fabiana. E a gente está com o nosso tempo quase chegando ao final. Vamos tentar responder mais algumas perguntas aqui e já vamos encaminhando para o final. A gente não falou ainda do BPC, que era o que a gente veio conversar. Vamos falar do BPC. Vamos responder essa pergunta, daí a gente vai para o BPC. Tá. Rapidinho, para a gente encerrar daí. Deixa eu colocar ali. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu consegui sem querer aquela hora. Como que eu ponho ali? Aí. Gostaria de saber sobre a gratuidade das passagens, pois ano que vem meu filho precisará para a escola. Gratuidade de passagens, tanto para a pessoa autista como para os seus acompanhantes. Sim, tá? Mas é atrelada à renda. Atrelada à renda, claro, gente. Vocês precisam daí fazer Ai, me fugiu o nome agora. Passe livre. Então, mas esse passe livre, gente, ele é tipo... Eu vou falar isso porque muito recentemente eu fui na maior inocência tentar fazer para o meu filho e terminantemente me excluíram desse negócio porque eu não sabia que era atrelado à renda. Eu achei que era até 2 salários mínimos. Da deficiência. Achei que era em razão da deficiência, mas não é. Então, não é assim, todo autista tem direito. Não é. Não. Você tem que se enquadrar ali numa porcentagem de renda per capita, bererê, barará. Então, você tem que ir no CRAS, é isso aí. Renda familiar até 2 salários mínimos. Tem direito ao passe livre. Tem que ver no CRAS. Fabiana, muitos comentários, muita gente assistindo. A questão da passagem aérea, que me perguntam muito. O autista ou a pessoa com deficiência não tem direito à gratuidade da passagem aérea, tá bom, gente? Quem tem direito é o acompanhante da pessoa autista. Daí, para isso, tem que preencher um formulário, é um formulário da companhia aérea, tem que ser assinado pelo médico, dizendo que aquela pessoa precisa do apoio de outra pessoa, e daí você já separa quais as passagens você quer, já deixa esse formulário preenchido na consulta médica, tá? E deixa em branco só a data e o trecho da viagem, o voo que você quer solicitar, e daí, surgindo uma oportunidade de viagem em família, protocola este formulário. Ele não vence, então? Pode deixar ele prontinho ali? Não vence. Não vence. Só, pelo amor de Deus, me escrevam com a mesma cor de caneta, porque esses dias teve um que escreveu a passagem aérea de uma cor e a assinatura do médico de outra cor. Foi negado daí. Com razão, né? Mas também é 80% do valor da passagem do acompanhante, né? Exato. Mas isso não é só para atendimento de saúde? Não. Isso é uma resolução, não é lei, tá? Isso é uma definição da ANAC, porque define que os comissários de bordo, eles não têm condições de atender todas as pessoas com suas especificidades. Então, pessoas que tenham necessidades especiais podem ter direito a este requerimento para que os comissários se isentem de responsabilidade com essa pessoa. Ok. Nunca é de graça, né? É porque são bonzinhos. Não existe um jantar grátis, né? Fabiana, a gente está chegando ao final, falta muito pouco, mas eu queria pelo menos dar uma pincelada
no assunto BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. O BPC, ele gera muitas dúvidas, porque, assim, quem pode receber? Pode ser cumulativo com aposentadoria, pensão ou algum outro benefício? Aí a moça já perguntou ali se pode comprar carro, se o carro pode ser zero. Em quais situações pode levar a pessoa a perder o BPC? O BPC é da pessoa com deficiência ou é da mãe responsável ou de alguém? Manda abraço. Vamos lá. Benefício de prestação continuada vinculada à Lei Orgânica da Assistência Social. As pessoas falam, porque eu quero o benefício LOAS. Gente, LOAS é o nome da lei, é o BPC, tá? O BPC ele é destinado a pessoas com deficiência ou idosos com mais de 65 anos, tá? Mediante a comprovação documental. Então, tem que ter laudo médico, tem que ter todo um requisito. Você faz o credenciamento no CRAS, tá? Mais próximo da tua residência, e faz a solicitação do BPC. O BPC é um benefício assistencial para famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, para famílias que dependam de recursos do governo para a própria subsistência. Tá bom, gente? Então, assim, o que eles levam em consideração? A renda per capita. Significa a renda por cabeça dentro de casa. Então, existe lá na casa um casal, um filho autista, mais um filho autista e uma mãe aposentada, por exemplo. Esta mãe aposentada exclui, porque é outro benefício previdenciário. Então, não é computado aqui no cálculo, ok? A questão aqui da renda familiar, ok. Digamos que este pai trabalha, esta mãe cuida deste filho autista, então, portanto, não trabalha. E este pai ofere uma renda média de mais ou menos R$2.000, tá? Estes R$2.000 vão ser divididos em 5 cabeças na casa, tá? Vai ser verificado quanto que fica para cada um dentro da casa. Se for inferior a 1/4 do salário mínimo, que hoje está 1.320, ele vai ter direito a BPC. Se exceder, não tem direito ao BPC. Porque não é para pessoa com deficiência ou idoso. É para pessoa com deficiência e idoso que esteja em vulnerabilidade, tá? Outra coisa, é possível quando passa, não tanto, quando passa um pouco, ser descontado algumas questões alusivas à saúde. Então, vamos lá. Esta pessoa com deficiência, esse pai recebe 2.000, existem lá as pessoas da casa, só que eles gastam quase R$1.000 com terapias, com remédios, com todas as questões de saúde desta pessoa autista, tá? Então, mesmo que ele exceda a renda per capita de família, é possível conseguir o BPC, porque não entra limpo para ele esse dinheiro. Ele tem que gastar muito com este filho autista. Então, mediante comprovação, tá bom, gente? Não é... Nada funciona no judiciário de boca. Tem que apresentar notas fiscais, comprovantes de tudo, para que então seja discutida essa possibilidade de concessão do benefício. Ótimo. Então, se a pessoa é aposentada, não interfere. Não a aposentadoria dela não conta como renda familiar. Não conta. Pensão. Mulher que é separada do genitor e o filho recebe pensão. Conta. Conta como renda. Conta como renda. Porque daí não é benefício, não é previdenciário. Independente da forma que essa pensão é depositada. Depende como que é. Esse genitor é aposentado? Como que é essa questão? Se bem que a questão da pensão alimentícia é para oferir alimentos para aquela criança. Então, faz parte do cômputo do cálculo familiar, sim. Tá. A questão do carro, você já falou que pode comprar, né? E em quais situações a pessoa pode perder o benefício? Quando não estiver mais em situação de vulnerabilidade. Lembrem, exatamente, lembrem que os dados do governo federal, de instâncias como o Instituto, o INSS, eles têm cruzamento de dados. A partir do momento que você for inscrito
como empregado, vai ter uma renda especificada, se exceder o valor, automaticamente vai ser cortado, tá? Ou então, se você adquirir algo no seu nome, em nome do beneficiário, que extrapole, que seja notado como aumento de renda e de patrimônio, vai ser cortado, sim. Porque é para situações de vulnerabilidade social. Tá. Fábio, para a gente encerrar, Para encerrar. Tá? Tem uma Vamos pergunta lá. sobre musicoterapia. Se o plano de saúde pode negar a O plano de saúde musicoterapia. nega. Não Porque a pode musicoterapia negar. não está no rol, né? Não Da está no ANS. rol. O plano de saúde nega, mas a gente está tendo algumas decisões favoráveis. Mas lembrem, tá? Não é porque existem decisões favoráveis que a gente vai ganhar. Depende de como um processo, quando nós protocolamos, ele é distribuído. Eu não sei para qual juiz vai cair. E este juiz, ele vai decidir de acordo com o entendimento dele. Tá. O laudo para conseguir o BPC tem que ser pelo SUS? Pelo médico do SUS? Não é Não laudo, é necessariamente. renda, né? Não necessariamente, porque isso não vai interferir. Porque o que eles vão analisar é a questão da renda familiar. Inclusive, eles vão fazer visita em loco. Não é assim, basta dizer que não recebe nada e não comprovar. Eles fazem visita, eles analisam a situação daquela família. Sim. Tá muito boa essa live. Eu também estou adorando. E para terminar, eu trouxe aqui uma fala que, assim, que eu acho super importante passar para todos os pais atípicos, é que quando, assim, a gente às vezes se sente sem força, porque é um looping infinito, né, de altos e baixos. Então a gente às vezes cansa de brigar por direito, sabe? E eu queria dizer que, assim, para outros pais atípicos que estejam na mesma situação, que quando a gente cansa, a gente tem que aprender a descansar, mas nunca desistir, tá bom, gente? Somos humanos, somos também humanos. É verdade. Não vamos, e para finalizar, daí já finalizando, que eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, pessoas com deficiência em lugares de destaque são capazes de mudar a perspectiva de crianças com deficiência sobre onde elas pertencem. Então, eu gosto muito disso para lembrar que nós devemos assegurar espaços para pessoas com deficiências de todas as... A sociedade é multifacetada, né? Para que, então, nós podemos empoderar nossas crianças para que elas saibam que elas são capazes. Representatividade, né, Fabiana? Representatividade, exatamente. Representatividade é muito importante, sim. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente. Bom, enfim, eu costumo sempre tomar esse cuidado, assim, para falar enquanto uma estudiosa, uma pesquisadora, uma entusiasta, uma professora, uma mãe, né? Mãe, sim. Isso. Uma mãe. Gente, já disse tudo, né? Eu quero agradecer cada um de vocês que esteve aqui participando. A gente vai organizar, não sei ainda qual vai ser o formato, se vai ser uma live, se vai ser, de repente, um evento presencial. O nosso material sobre os direitos das pessoas com deficiência da UPA vai sair com a ajuda da nossa magnífica Fabiana. Vamos estar junto, vamos fazer. Fabiana, a gente é tão carente de tantas coisas, mas principalmente de conhecimento e orientação, né? A parte jurídica que diz respeito aos direitos, né, das pessoas com deficiência é um tema que gera grande debate, né? Então a gente precisa falar mais sobre isso, empoderar essas mulheres, Exatamente. empoderar esses pais. Era o que eu ia dizer. Conhecimento empodera pessoas. E esse é o nosso papel aqui. Só isso. Compartilhar o conhecimento. Eu posso te agradecer, muito feliz da gente poder estar se aproximando, se conhecendo melhor, e espero que a gente possa, já vou deixar o convite aqui ao vivo para todo mundo, hein? Espero que a gente possa estabelecer parcerias aí, né, a longo prazo, aí, no passar dos tempos. Conte comigo. Quem sabe? Na verdade, assim, quando a gente vive a causa autista, tudo nos é muito caro, né? Tudo assim, mexe com a nossa carne exposta, né? Como mãe, assim. Então, o que a gente puder contribuir com outros pais atípicos, com outras famílias que estejam na mesma situação, nossa, vai ser um prazer sempre.
Tá bom, gente? Para mim é uma alegria também, assim. Para mim é o que eu gosto de fazer mesmo. Então, acho que a gente está no caminho certo. Bem isso, ó. Obrigada, Fabiana. Bom descanso, um grande abraço, beijo para vocês. Obrigada pela participação, Eu quem gente. A live vai ficar agradeço, viu? salva. Tchau, gente. Tchau. Eita, como que sai daqui? Gente, faz tempo que eu não faço live, não sei mais sair daqui agora. Tô presa.